Esse vídeo não é sobre eleição, mas eu acho que, devido ao fato do elemento religioso ter um grande componente nessas eleições, no modo como os evangélicos têm se comportado em relação ao poder, eu decidi apresentar os 6 elementos, ou 6 princípios teológicos que norteiam a minha vida e que, por consequência, impactam no meu voto. O conceito que eu queria tratar é exatamente o conceito de imagem de Deus. Nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis 1 e capítulo 2, nós temos a ideia de que Deus criou o ser humano à sua imagem. E essa é a única coisa que difere o ser humano de outros animais. Não é, por exemplo, o ser humano ter sido feito do pó, mas, inclusive, o livro de Eclesiastes apresenta esse lance do ser humano ser feito do pó como um exemplo de que o ser humano é nada. É a mesma coisa que os outros animais. Agora, se há alguma coisa que realmente difere, é o fato de o ser humano ser constituído à imagem de Deus. E não há como um ser humano ser a imagem de Deus enquanto outros não são. O triângulo da imagem de Deus, que é: se eu sou a imagem de Deus, portanto, eu também sou a imagem do meu próximo, do meu irmão. E esse conceito eu acho central para entender um pouco também do que acontece na Bíblia quando o assunto é a opressão. Porque não sei se você sabe, mas o exílio ele só acontece quando há opressão por parte do povo. Idolatria acontece frequentemente em Israel. Israel se prostitui, serve outros deuses, mas o principal elemento que faz com que Deus leve o povo para o exílio é exatamente a opressão, porque se trata da imagem de Deus. Você atacar a Deus através do seu pecado é uma coisa, agora você atacar uma pessoa que não pode se defender, você está ferindo uma face de Deus. Portanto, o ódio ele é incompatível com o conceito de imagem de Deus. O segundo aspecto é o princípio do profetismo. Então, a Bíblia hebraica é feita de Torá, escritos e profetas. Não há como haver os livros proféticos sem a Torá, porque os livros proféticos são exatamente chamados ao arrependimento dos pecados que são descritos em relação à aliança que é feita nos primeiros livros da Bíblia. Uma outra coisa que acontece nos livros proféticos é que os profetas eles se levantam contra a opressão. E uma opressão que não é simplesmente atitudinal, mas uma opressão institucionalizada. Talvez a imagem mais forte do livro de Amós seja o capítulo 9. Amós recebe uma visão em que ele tem que ferir o capitel do templo. E essa imagem de ferir o capitel é muito forte, porque além do fato de que Amós tem que destruir o templo de Israel, a palavra capitel ali é Caftor. E Caftor também é o nome de uma cidade filisteia. Em outras palavras, Deus está dizendo: você tem que ferir a nova Filisteia que se tornou Israel. Ou seja, Israel é um novo povo filisteu. O símbolo da opressão é o próprio templo de Israel, onde acontece sacrifício. Por um lado, a figura de sangue do sacrifício e, por outro lado, o sangue de inocentes. Uma opressão institucionalizada. Inclusive, Amós vai ter toda uma figura de Sansão. Em resumo, os profetas se levantam contra a opressão. E se nós hoje, como igreja, pensamos ter um caráter profético, nós deveríamos ser os primeiros a reconhecer a nossa opressão institucionalizada e a opressão que a sociedade promove. O terceiro aspecto que eu queria comentar com vocês é o aspecto da eleição. A eleição, ela nunca acontece por conta daquele que é eleito. Eleição é o ato de Deus escolher alguém para mediar, para fazer intercessão. Em Abraão estão abençoadas todas as famílias da terra. A eleição não acontece por causa de Abraão, mas a eleição acontece em Abraão por causa do outro. A eleição nunca é o fim em si mesmo para aquele que é eleito. É um meio de Deus fazer com que o eleito tenha empatia pelo sentimento de Deus de desejar incluir outras pessoas. Outro aspecto que eu gostaria de tratar agora é a questão da continuidade e da descontinuidade. Existem diferentes formas de entender esse assunto. A que eu compreendo é a seguinte: existem um conjunto de coisas que foram feitas num contexto de eleição em que Israel era um povo. Já no Novo Testamento você tem uma desmembração dessa realidade. Israel não é mais um povo, ou seja, a teocracia não mais funciona. Coisas que Deus organizou para o povo de Israel no Antigo Testamento já não mais continuam. Não porque foram abolidas, não porque nós estamos numa nova fase espiritual, mas simplesmente porque realidades mudam historicamente, e por conta de que elas mudam historicamente, nós também devemos aprender a nos relacionar com Deus no nosso tempo, tentando abstrair princípios. Essa é uma tarefa muito mais complexa do que simplesmente assumir que tudo foi abolido, simplesmente tudo tem que ser aplicado ao nosso tempo como exatamente foi estabelecido naquele período. E entre essas coisas está exatamente o conceito de teocracia. E algumas pessoas têm a ideia de que a teocracia daquele tempo tem que funcionar até hoje. Temos visto o próprio
propostas de candidatos de substituir constituições por bíblias e toda essa questão. Uma coisa que fique claro para nós: a teocracia não tem nenhum sentido no nosso tempo, porque Deus não tem um povo eleito nos contextos sociais da eleição do seu antigo povo de Israel. Agora, uma coisa é fato: se fosse para ver uma teocracia, esse governo de Deus seria algo muito mais justo e equitativo do que muitos evangélicos e cristãos gostariam que fosse. Eu quero citar 3 exemplos para isso. Levítico 25 mostra a realidade do ano do jubileu, que era um período de que a cada 50 anos, primeiro, os escravos seriam libertos, não necessariamente em ordem, mas segunda coisa, a cada 50 anos dívidas eram canceladas. Não havia mais o processo de exploração de dívidas em Israel. E 3, as pessoas recebiam de volta as suas terras. Conceitos razoáveis dentro de uma sociedade moderna. Aqui nós temos um embrionário conceito de reforma agrária, um embrionário conceito da noção de não exploração às pessoas por meio de suas dívidas, um embrionário conceito de que uma pessoa não tem que ser servo o tempo todo na sua vida para que receba um repouso. Então, se a Bíblia fosse apresentar um plano de governo, se a Bíblia fosse apresentar uma proposta, coisa que ela não faz, mas se ela fosse apresentar alguma coisa para nossos dias, seria muito mais justo e equitativo do que muitos cristãos evangélicos gostariam que fosse hoje nos nossos dias. O quinto conceito é o conceito de verdade. Tem sido muito ecoado por aí esse texto famoso de João 8, verso 32, que a verdade liberta, o que é bem curioso, né? Porque verdade e liberdade parece que não são coisas que andam muito em voga. João capítulo 14, verso 6, quando Cristo se apresenta como verdade, nós percebemos que a verdade é apresentada em termos relacionais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem se apresenta é o próprio Deus, mas ele se apresenta não como um conceito, ele se apresenta como uma pessoa. Então a verdade da Bíblia é uma verdade relacional, é uma verdade experiencial e, antes de tudo, é uma verdade pessoal. Não um conceito que tem que ser empurrado goela abaixo na mente das pessoas a despeito de suas experiências de vidas pessoais. Cristo também se apresenta como o caminho. A verdade é o caminho é a verdade e tudo isso é a vida. Cada um desses aspectos se interrelaciona, mostrando que a Bíblia apresenta a verdade como um processo que não violenta as experiências pessoais das pessoas, as diferentes formas de crer. Aqui não estou negando que salvação, de acordo com a Bíblia, é unicamente em Cristo. De fato é. Mas essa verdade é uma verdade pessoal, uma verdade que tem que fazer sentido na vida das pessoas. Talvez seja mais fácil eu apresentar que Cristo ama e apresentar isso apenas como um estudo bíblico chamado amor, do que de fato apresentar isso na minha atitude. O aspecto que eu gostaria de falar é a caracterização dos personagens da identidade do povo de Israel na Bíblia. Dentro dessa ideia da eleição bíblica, eu acho de uma beleza muito grande o fato da Bíblia apresentar seus personagens como personagens desenraizados, personagens que não possuem uma origem muito bem estabelecida, eles vêm do nada para lugar nenhum, são forasteiros, são estrangeiros, são pessoas que não têm firmeza, são pessoas que não têm ascendência, não têm descendência, e esse conceito é muito bem estabelecido nesse livro aqui, de uma professora da USP, Susana Schwartz. Ela apresenta nesse livro uma visão da esterilidade na Bíblia hebraica. Os personagens centrais para a identidade de Israel são personagens baseados num aspecto de esterilidade, num aspecto de desenraizamento, num aspecto de não pertencimento. E isso também vai ser importante no contexto do relacionamento de Deus com o povo. Deus estabeleça a necessidade do respeito a figuras marginalizadas, porque Israel também foi estrangeiro e Israel também passou por realidades de não pertencimento. Então, para terminar esse vídeo, a Bíblia apresenta um conjunto ético, um construto ético que deve ser continuado por meio de uma consciência. O que me preocupa dentro do meio cristão não é apenas o apoio descarado e institucionalizado a determinados setores de poder na sociedade, mas também a falta de uma consciência ética, a falta de uma consciência da própria identidade. Inclusive, essa questão de demonização é um outro aspecto que poderia ser dito, porque o demônio está sempre no outro, né? E eu espero que Deus possa estar abençoando e trazendo de novo o povo dele para a consciência que ele colocou na Bíblia.